Ministério Público move ação contra prefeito Clésio Salvaro. Melhorar a mobilidade urbana com um transporte público eficiente é uma das metas da Agenda 2030 da ONU. O uso desenfreado de celular, computador e games tem feito aumentar o número de miopia em crianças e adolescentes. A Organização Mundial de Saúde já aponta a doença como epidemia do século. Procon de Criciúma investiga primeiro caso de fraude na Black Friday. E no esporte, Tigre se encaminha para despedida melancólica na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. O Ministério Público está movendo uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. O caso é decorrente da CPI do Criciúma Prev. Um desdobramento da CPI do Criciúma Prev, concluída no início do mês de agosto, foi dado nessa semana. O Ministério Público de Santa Catarina, por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Criciúma, ingressou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e o diretor-presidente do Criciúma Prev, Darcy Antônio Filho. A decisão foi proposta com base no relatório encaminhado pela CPI. Após analisados todos esses documentos, todas as provas obtidas, verificou-se indícios ali de improbidade administrativa, atos esses imputados tanto ao prefeito municipal quanto ao diretor-presidente do Instituto de Previdência, que acabaram acarretando prejuízo ao Instituto de Previdência e também atentando aos princípios da administração pública, também configurando assim improbidade administrativa. Segundo a promotora, entre as questões que serviram de base para a ação civil pública estão o projeto de lei que autorizou o parcelamento da dívida previdenciária e a falta de repasse das contribuições patronais entre os anos de 2017 e 2018. Além da ausência de repasse que gerou o último parcelamento, então foi apontada ali a ilegalidade do próprio trâmite do projeto de lei que autorizou esse último parcelamento, a ilegalidade da forma em que se deixou de fazer esses repasses, causando prejuízo, demonstrando o prejuízo que causou ao Instituto de Previdência, que teve que, em grande parte desse período, entre abril de 2017 a dezembro de 2018, se descapitalizar para cumprir com as suas obrigações ordinárias, administrativas e perante os segurados. Além da redução da alíquota suplementar de 2019, que, segundo ela, foi feita de forma irregular. Além dessa situação, também foi apontada a questão da redução da alíquota suplementar, que foi realizada através de decreto no início desse ano pelo prefeito municipal, em que, contrariando a avaliação atuarial, que estimava, inclusive, um aumento dessa alíquota para o ano 2019, ele reduziu mais de 2/3 do valor que era proposto, trazendo ainda mais prejuízo ao Criciúma Prev. Além da responsabilização do prefeito pelas irregularidades, a promotoria responsabiliza também o presidente do Instituto de Previdência do município. Na sua função, ele tinha obrigação legal de comunicar, seja pela legislação do Criciúma Prev, como também pelo último parcelamento que havia sido feito em 2017, em que o município se comprometeu, além de pagar as parcelas, não atrasar qualquer parcela que viesse a vencer ao curso do parcelamento. O diretor-presidente tinha obrigação legal de, no caso de qualquer atraso, requerer à instituição bancária o bloqueio dos valores do Fundo de Participação dos Municípios para restituir o Instituto desses valores que não estavam sendo pagos. E durante todo esse tempo, ele mesmo ciente, notificado pelos conselhos administrativos e fiscais do Criciúma Prev, ele não fez isso. Então, com a sua omissão, ele acabou contribuindo
para esse ato de improbidade administrativa e para o prejuízo que causou ao erário. Por conta disso, a ação pede o afastamento do prefeito e do presidente do Instituto, além de outras medidas. Além, então, da responsabilização desses agentes pela improbidade administrativa, foi requerida a nulidade desses atos, tanto a questão do parcelamento, né, apontada ali a ilegalidade da lei que autorizou, enfim, o parcelamento, tanto a questão desse decreto de janeiro de 2019, que também, de maneira ilegal, reduziu a alíquota. Então, são os dois viés que foram propostos na ação. Mas esse é só o início do processo. A ação civil pública, ingressada pela promotoria, vai ser agora analisada pelo juiz da Vara da Fazenda. É ele quem vai decidir se toda a ação ou só parte dela vai ser acatada. Então, a ação foi proposta, a lei de improbidade tem uma peculiaridade em que o juiz tem que determinar a notificação inicialmente dos réus para que apresente uma defesa preliminar. Com base nessa defesa e na inicial, o juiz recebe ou não a ação. Em recebendo, né, inicia o trâmite ordinário, né, havendo novamente a citação para contestar, enfim, instrução do processo até a decisão final. Então, ainda tem está no trâmite inicial da ação de improbidade. Melhorar a mobilidade urbana com transporte público eficiente é uma das metas da Agenda 2030 da ONU. Mas, por enquanto, a alternativa para quem vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, com 12 milhões e meio de habitantes, é disputar espaços em ônibus, trens e metrôs lotados, além de viajar horas e horas até chegar ao destino. Em meio à multidão que passa pela catraca, surge a Maria Cristina, mais uma trabalhadora como tantos outros, que todos os dias enfrentam uma grande jornada para ir de casa ao trabalho. No caso da Maria Cristina, são 30 quilômetros que separam a casa dela em Mauá, no ABC Paulista, até o trabalho, no centro de São Paulo. São 3 horas do dia no trajeto de ida e volta. Influencia muito na sua qualidade de vida? Muito, muito. Porque nós chegamos cansados no serviço e chegamos exaustos na volta. Porque às vezes não é nem o serviço que cansa tanto. É essa viagem que a gente faz, né, de ida e volta. O caminho é mais cansativo que o próprio trabalho? Sim, por incrível que pareça. Uma viagem demorada e também desconfortável. Na maioria dos dias, a Maria Cristina vai assim, em pé. Eu já estou acostumada. Sentar e sentada no transporte público é luxo. A Maria Cristina faz parte de um grupo de milhões de pessoas que convivem diariamente com esse problema. As 55 maiores cidades brasileiras contam com mais de 1.000 quilômetros de transporte público, incluindo trem, ônibus e metrô. Mas apenas 20% dos passageiros moram perto de uma estação, segundo revela uma pesquisa feita pelo ITPD Brasil, o instituto que analisa os transportes públicos no país. O resultado dessa desigualdade é a demora nas viagens, principalmente para a população mais carente. Saio para trabalhar, por exemplo, vou dar uma aula, mesmo por uma aula de 1 hora, eu acabo precisando de 3 horas. É um tempo que faz falta? Faz, com certeza, pra gente que é mãe de família, sim, né? O que você poderia estar fazendo nesse tempo? Cuidando do meu filho. Tá com pressa, né? Muito. Tô vendo. Obrigada, viu? A senhora vai chegar lá agora no fim do dia, como é que vai estar a sua casa? Mais ou menos, vai dar daquele jeitinho, tem que fazer janta, arrumar casa, né? Aí, depois de perder tanto tempo no transporte, ainda vai ter que trabalhar mais. Não, sim, com certeza. O tempo médio gasto pelo brasileiro no percurso para o trabalho é de 114 minutos. O Rio de Janeiro é a cidade com o trajeto mais demorado, 141 minutos, seguido por São Paulo e Salvador. E todo esse tempo perdido em deslocamentos também representa prejuízo para a economia nacional. A estimativa é que, por ano, o Brasil perca 111 bilhões de reais por causa da mobilidade urbana. E o prejuízo é para os dois lados, para as empresas que diminuem a jornada e perdem força de trabalho, e também para o trabalhador, que podia utilizar esse tempo precioso para aprimorar a carreira, se especializar. Mas essa energia acaba ficando no meio do caminho. É um prejuízo, principalmente para quem é pai de família, estuda e trabalha, né? E só é pouco tempo durante as horas normais, né, de trabalho para a gente poder se dedicar a outras atividades, né? Poderia estar fazendo um curso EAD, esse tempo que eu fico, poderia estar lendo meus livros. Faz falta. Cai o seu rendimento na escola, por exemplo? Muito. Minhas notas eram tudo azul, agora não tá tão, né? Não tá tão, tá mais apaixonada do que azul minhas notas.
Por causa desse tempo que você perde? Por causa do tempo que eu perco. A gente vê um crescimento significativo, por exemplo, do ensino à distância nas instituições de ensino superior, justamente para poder atender e melhorar, diminuir, né, minimizar esse impacto. Mas, sem sombra de dúvida, você tem um custo econômico e um custo social muito grande nesse processo. Para esse urbanista, o problema é que o modelo de transporte no Brasil foi planejado para as pessoas que se deslocam de carro e muitas vezes sozinhas, o que faz com que uma pequena parcela da população seja atendida e o custo fique mais elevado. Você ter todas as questões próximas de onde você mora, com certeza você tem uma qualidade de vida maior. Se a pessoa para comprar um pão precisa se deslocar a cidade inteira, precisa pegar o carro, precisa gastar com transporte, isso acaba prejudicando muito todo o ciclo de vida, né? Mas a mobilidade urbana não é um problema só do Brasil. De acordo com a ONU, metade dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta vivem em metrópoles e encontram dificuldades para se deslocar. A expectativa é que a situação piore. Por isso, a ONU estabeleceu como uma das metas de sua agenda para 2030 a criação de melhores condições de mobilidade nos países, o que vai refletir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Hoje nós estamos chegando a mais ou menos 4,5 bilhão de carros no mundo e a média mundial de transporte desse carro por ano é 1,7 pessoas por ano. Esse carro, a gente compra esse carro, 80% do tempo desse carro ele está parado e esse carro hoje, dentro do modelo que a gente tem, a combustão, ele contribui com 25% da poluição das nossas cidades e 30% do engarrafamento são pessoas buscando vagas. Enquanto espera soluções, a Maria Cristina segue a viagem e sem perder tempo. Afinal, além do metrô, ela tem que pegar mais 2 outras condições. E quando sai de uma, corre para não perder a outra. Eu só corro. Mas no fim dá tudo certo. Então, agora vamos apressar para não perder o próximo, né? Com certeza, porque olha, já tá dando o horário. Vai lá então, boa sorte. Tchau. E a trabalhadora, como tantas outras, agora some no meio da multidão. A seguir, Procon de Criciúma investiga primeiro caso de fraude na Black Friday deste ano. O uso desenfreado de celular, computador e games tem feito aumentar o número de miopia em crianças e também adolescentes. A Organização Mundial de Saúde já aponta a doença como uma epidemia do século. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema na visão. Estima-se que até 2050, metade da população mundial será míope. Ora os olhinhos ficam fixos, ora eles piscam. É muita informação interessante numa tela só. E por isso, eles não desgrudam. Ficar tempo demais na telinha pode fazer muito mal aos olhos. O dano vem a longo prazo. Isso acontece porque, ao usar muito o foco para a visão de perto, os olhos passam a ter dificuldade de fazer o foco para longe. O Pedro, que hoje tem 6 anos, já nasceu com a deficiência, mas só quando tinha 1 ano e meio os pais perceberam. A surpresa foi grande. O garoto tem 8 graus de miopia. Que ela faz o diagnóstico através de desenhos, né? Então ela vê através do desenho, mostrando desenhos para ele, quando que ele vai focar ou não vai focar. Então, através disso, a gente realmente teve o diagnóstico de que ele estava com 8 graus e pouco de miopia. Na família, já havia um histórico. O pai de Pedro tinha 6 graus de miopia. E, nesse caso, a doença foi adquirida pela genética.
E se não fosse diagnosticada a tempo, poderia ser ainda pior. Essas alterações seriam mais catarata, mais descolamento de retina, mais glaucoma, né? E aí levando a riscos de perda visual irreversível e até cegueira. O cuidado com o Pedro tem que ser redobrado. Se ele ficar muito tempo diante das telas, pode até perder a visão. A alfabetização dele ia ser prejudicado, né? O fato de a gente não ter visto também que ele é um pouquinho estrábico, né? A gente também começou o tratamento com ela, poderia ter prejudicado, porque não tendo esse diagnóstico muito cedo, a criança pode ficar estrábica, né? Então tem que ter esse diagnóstico o mais rápido possível. Segundo um estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pelo menos 2 milhões de novos casos de miopia são registrados por ano no país. O uso em excesso, como celulares, computadores e televisores, por exemplo, podem prejudicar ainda mais para quem tem uma predisposição a ter esse tipo de distúrbio visual e pode desenvolver em quem não tem. Os mais afetados são crianças e adolescentes, justamente pela exposição diante das telas. Parece coisa de desenho, mas os olhos podem arder até queimar, que eles não largam o jogo enquanto a partida não acaba. Para equilibrar o dia a dia da garotada, essa médica oftalmologista pediátrica diz que viver mais ao ar livre e deixar em casa o celular é a melhor saída. Usar com moderação, né, a uma distância, né, de mais de 30 centímetros dos olhos, dar assim intervalos entre o uso, né? Então não mais do que 20, 30 minutos. Brincou com 20, 30 minutos, dá um descanso, vai olhar para o horizonte, né? Vai fazer outras atividades. A família de Pedro sabe bem da importância desse equilíbrio. Ele fica no máximo 1 hora por dia no celular. E segundo ele, não há problema algum ficar longe das telas. Pedrinho, e quando a mamãe tira o celular, você fica chateado? Não. Você gosta, mas você respeita que tem que ter um tempo para ficar com o celular? Sim. Porque se você tirar o óculos, como que você enxerga? Mais ou menos. Não consigo ver muito bem. O Procon de Criciúma está investigando o que pode ser o primeiro caso de fraude na Black Friday desta semana. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O primeiro auto de infração relacionado à Black Friday foi emitido nesta quarta-feira em Criciúma pelo Procon, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Segundo o coordenador do órgão, a informação de que uma loja de vestuário da cidade estava cometendo a fraude chegou a ele por acaso. Foi por acaso, porque eu estava parando para o almoço, né, fui entrar nas minhas redes sociais e verifiquei aquele vídeo. No primeiro momento eu pensei, é fake news. Mas vou entrar em contato com o consumidor. Entrei em contato com o consumidor, né, pedi o telefone dele, liguei para ele e pedi para ele ir até o Procon. Vem até o Procon para formalizar uma denúncia. O vídeo, feito por um morador de Criciúma e postado nas redes sociais, mostra uma funcionária colocando preços em algumas peças de roupa. As tarjas seriam de valores promocionais, mas foram colocadas por cima de outra etiqueta com valor igual. A partir do momento que ele confirmou que o vídeo era verídico, e foi em torno de meio-dia ele fez o vídeo, 12h40 nossos fiscais já estavam lá na loja para fazer essa verificação. O consumidor então veio até o Procon, registrou a reclamação, os nossos fiscais foram até a loja e conversaram com a mesma pessoa que estava fazendo a troca da precificação. E essa pessoa, né, disse que estava tudo regular, não tinha nada de errado. Conforme o coordenador, apesar da negação da funcionária, outras etiquetas foram encontradas na mesma situação. Enquanto o outro fiscal nosso, eles foram em 2, né, enquanto o nosso segundo fiscal foi procurar nas araras que estavam penduradas roupas e encontrou aquelas, inclusive outras roupas com a precificação errada. O que eles estavam fazendo? A etiqueta branca, remarcando uma etiqueta promocional laranja, só que o valor era o mesmo. Então eles fizeram uma prática abusiva, com uma propaganda enganosa e uma precificação errada, porque quando se dá um desconto, na própria etiqueta tem que informar qual que é o valor do desconto, qual que é a porcentagem, porque informação também é um direito do consumidor. Agora o estabelecimento terá 10 dias para apresentar sua defesa. Após isso, pode ser multado. Fizemos o auto de infração, né?
A loja ela tem até 10 dias para fazer a resposta e possivelmente eles sofrerão uma sanção que varia em torno de R$1.000 até R$3 milhões. Conforme o coordenador, além do auto de infração, as etiquetas também foram corrigidas. No momento que a gente identificou as peças, né, a gerente pediu desculpas, falou que foi um equívoco, foi um erro, e naquele momento ela já tirou todas as peças que estavam com os preços errados, né, até para que nenhum consumidor fosse lesado. Agora o consumidor deve ficar atento também em outros estabelecimentos. Algumas lojas já estão em promoção durante todo o mês de novembro, mas a Black Friday mesmo é nessa sexta-feira, última sexta do mês. E para evitar fraudes, o Procon de Criciúma dá algumas dicas aos consumidores. A dica número 1 que o Procon de Criciúma sempre dá, não apenas na Black Friday, mas em todas as datas comemorativas, é que o consumidor veja sua capacidade de endividamento, né, e selecione uma lista para saber realmente os produtos que você deseja comprar e que você precisa comprar naquele momento. Tendo isso em mãos, faça uma pesquisa de preço. E nessa pesquisa de preço anterior à compra, você já vai conseguir ter uma noção de quanto você vai pagar no momento da compra. Na compra, se você vê que o preço está um pouco diferente daquilo que você já vinha constatando, aí você pede orientações para o gerente, pergunta o que houve com aquele preço, né? Se o gerente falou, não, houve um aumento repentino, né? Se você ainda ficar na dúvida, entre em contato com o Procon, tire as dúvidas do Procon, acione os nossos fiscais vão até a loja para saber se está correto aquele aumento ou não. E qualquer dúvida, basta entrar em contato com o Procon. O nosso telefone é 151, para quem fala aqui de Criciúma, quem está nos vendo fora de Criciúma, nosso telefone é o 34458522. Ligue para a gente vai acionar um fiscal e o fiscal vai acompanhado de você até a loja para verificar essa situação e que tudo seja esclarecido e que a gente consiga evitar que outros consumidores tenham uma futura dor de cabeça. A seguir, Tigre se encaminha para a despedida melancólica na Série B. Amanhã o Criciúma se despede da Série B 2019. Infelizmente, a despedida não será do jeito que a torcida esperava. Uma despedida triste e melancólica da Série B. Rebaixado para a terceira divisão, o Tigre joga nesta sexta em Barueri contra o Oeste apenas para cumprir tabela. Foguinho, um dos poucos jogadores que a torcida poupou das vaias, lamentou os erros do time durante toda a competição. Uma situação que a gente está vivendo que ninguém queria viver, né? Ninguém do clube aqui, ninguém da torcida, ninguém da cidade, da região. É uma situação muito chata, é uma ferida que está aberta e que está doendo muito. Está doendo muito essa situação em todos nós. A gente não queria de fato viver isso, era uma coisa que vinha nos assombrando durante a competição e de fato acabou acontecendo. Mas é se reerguer, o Criciúma é muito forte, tem uma camisa muito pesada, tem uma torcida que é apaixonada, e é nesse momento que mais ainda que eles têm que estar junto com a gente, né? Então a gente espera reverter essa situação ano que vem e, falando de propriamente Campeonato Brasileiro, estar de volta para a Série B. Apesar do jogo não valer absolutamente nada, Foguinho promete manter o foco. O jogador quer terminar o ano pelo menos com dignidade. A cabeça tem que estar muito focada. Nós estamos vestindo essa camiseta do Criciúma, então temos que ter no mínimo a dignidade de honrá-la da melhor maneira possível. Então é um jogo oficial e a gente está preparado para ir lá contra o Oeste e tentar honrar essa camiseta para acabar o ano aí. Com contrato até o final do ano que vem, Foguinho elencou as falhas do time ao longo da temporada. Sobrou até para a arbitragem. Na verdade, se a gente for pensar passo a passo da competição que aconteceu, foram inúmeros erros que foram
acontecidos que poderiam ter sido evitados. Eu não gosto de falar muito de arbitragem, mas eu acredito que a arbitragem em lances cruciais dos jogos do Criciúma nos atrapalharam muito, em lances de gol que foi anulado, de pênalti que não foi dado. Então são situações que poderiam ter mudado os placares dos jogos. Isso atrapalhou muito o Criciúma também, apesar do também nosso desempenho não ter sido competente para ganhar os jogos. Símbolo de raça para os torcedores, Foguinho projetou o futuro e ainda sonha em conquistar acessos e títulos com a camisa do Tigre. Com certeza, como eu falei, a camisa do Criciúma é muito grande, ela tem um peso muito forte. O torcedor, eu poucas vezes vi uma torcida e joguei com uma torcida tão apaixonada, que apoiava tanto. Mesmo nós estando em uma situação muito difícil, o que essa torcida fez na reta final, tentando nos apoiar e nos apoiou muito, eu vi poucas vezes, senti poucas vezes isso. Então a gente vai tentar fazer um 2020 muito melhor do que foi feito, ter uma dignidade muito maior e procurar trazer de volta o Criciúma para a Série B. E hoje no Primavera Saúde, a jornalista Débora Correia irá conversar com a nutricionista Samira Menegas. Acompanhe. Você sabia que a alimentação pode influenciar no tratamento de transtornos psiquiátricos? E uma alimentação saudável pode até ajudar a prevenir alguns transtornos? Pessoas com ansiedade ou depressão, por exemplo, podem ver na mudança de hábitos um empurrãozinho para o tratamento. Nutrição e transtornos psiquiátricos é o tema do Primavera Saúde dessa quinta-feira. Nosso bate-papo é com a nutricionista Samira Menegas. Hoje as pesquisas trazem que o nosso intestino é o segundo cérebro. E quando a gente fala de nutrição, geralmente as pessoas associam a sistema gastrointestinal, estômago, alimentação, ingestão. E justamente o cérebro ele tem uma forte relação com esses transtornos. Além disso, inflamação, estresse oxidativo, obesidade, são situações comuns na população e que já se sabe que tem uma forte relação com o desenvolvimento desses transtornos e também com o tratamento. Porque assim, quando a gente fala de tratamento, a gente já pensa em medicamento. Só que o medicamento, a absorção dele vai ser no intestino. Então, se o sistema gastrointestinal desse paciente não estiver funcionando bem, ele não vai conseguir absorver o tratamento dele, seja através de medicamento, seja independente do tratamento. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma pelos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Oi, meu nome é Samira Menegas, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e no programa de hoje a gente vai falar sobre nutrição e os transtornos psiquiátricos. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.